a chuva serôdia. Esse é um tema muito especial. E antes de começarmos o estudo da Bíblia, queremos mais uma vez convidar você para fazermos uma oração, pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Pai querido, graças te rendemos por essa semana que passamos juntos aqui, tendo a oportunidade a cada noite de estudarmos um pouco mais da Tua Palavra. Vamos fazê-lo mais uma vez e suplicamos que o Teu bom e Santo Espírito continue conosco e que nos faça compreender as verdades para esse tempo e, sobretudo, nos prepare para os eventos finais da história desse mundo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Já lemos esse texto com vocês aqui, em outra noite, Joel 2:23. Joel é conhecido como profeta do Espírito, e ele escreveu: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. E no verso 28, Joel conecta as chuvas à obra do Espírito, quando diz: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Vimos aqui na penúltima noite que nós presenciamos a chuva temporã no Pentecostes. O Espírito Santo derramado sobre os discípulos no dia de Pentecostes foi o início da chuva temporã. Aprendemos que lá em Israel a chuva temporã caía para que a semente fosse lançada ao solo. Depois de alguns meses viria a chuva serôdia e ela fortalecia a planta para maturar o grão e então vinha a colheita. O Espírito Santo desde o Pentecostes tem estado atuando na história da igreja e ao longo de toda a Idade Média até o presente momento, o Espírito que nos é disponível é a chuva temporã. Ela começou a cair em Atos 2, no dia de Pentecostes, e ela continua caindo. Agora nossos olhos devem se voltar para a chuva serôdia, porque se a temporã era para que o grão germinasse e a planta crescesse, a serôdia virá para o cumprimento. Vimos que em Atos 2, o Espírito Santo, quando veio, distribuiu dons aos discípulos. E no livro de Atos, você tem os discípulos falando em línguas, pregando, curando, exorcizando, ressuscitando. Vários sinais e maravilhas se seguiram ao derramamento do Espírito Santo. As pessoas até achavam que eles estavam bêbados, mas Pedro se levanta e disse: não, o que vocês estão vendo aqui foi aquilo que prometeu o profeta Joel, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Agora, qual foi o propósito da vinda do Espírito Santo em Atos? Antes que ela viesse, Lucas escreveu: palavras de Cristo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Interessante que nos primeiros anos do ministério de Cristo, ele havia dito que os discípulos restringissem sua missão aos judeus, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora a missão é ampliada. Ela deve ir a todos os povos. Então, o Espírito veio para que o povo testemunhasse de Cristo. E o Pentecostes marcou então a dispensação do Espírito Santo, o momento que ele foi dado na chuva temporã. Agora, para fechar o grande arco da história da igreja cristã, nós aguardamos a chuva serôdia. Junto com a chuva serôdia, virá a colheita. Então, a temporã foi a semeadura, a serôdia será a colheita. É por isso que Jesus condiciona a volta dele à pregação do Evangelho. Em Mateus 24:14 nós lemos: e será pregado esse Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, e só então, virá o fim. Ou seja, Cristo não volta a essa terra enquanto o Evangelho não for pregado.
Agora, se nós compararmos a população mundial, que gira em torno aí de 7 bilhões de habitantes, com o número de igrejas cristãs que nós temos, e se compararmos com a igreja adventista, menos ainda, imagine o tremendo desafio que repousa sobre todos nós. Esta obra da conclusão do Evangelho, ela só será possível porque Deus prometeu enviar o Espírito Santo. Não for esse Espírito, a obra nunca seria concluída. E agora, a volta de Cristo é descrita como sendo a colheita, a separação do trigo e do joio. O próprio Cristo condicionou sua volta à pregação do Evangelho. E aqui em Apocalipse 18, nós temos o texto mais claro sobre a chuva serôdia no Novo Testamento. João escreveu: depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Quem é esse anjo que ilumina a terra com a sua glória? É a obra da chuva serôdia, sendo derramada sobre todos os sinceros filhos de Deus. E ao receberem o Espírito Santo, eles serão dotados de poder para testemunharem, para pregarem o Evangelho. E o Evangelho vai atingir a todos os quadrantes da terra. Isso significa a terra será iluminada com a sua glória. O Evangelho vai alcançar a última casa. Todos conhecerão e terão a oportunidade de então fazer sua decisão de que lado ficar. Qual será o propósito da chuva serôdia? Preparar a igreja para pregar a última mensagem. E a última mensagem desta igreja está contida em Apocalipse 14, 6 a 12. As 3 mensagens angélicas. Então, estas mensagens serão pregadas. E se você comparar a primeira mensagem que convida as pessoas a adorarem o Criador, a terceira mensagem adverte a não adorar a besta. E isso é algo interessante. O primeiro anjo diz: temam a Deus e adorai o que fez o céu, terra, mar e fontes de águas. O terceiro anjo diz: não adorem a besta, nem a sua imagem. Então você percebe que o tema final vai ser a questão da adoração. Quem você adora? É isso que vai separar o trigo do joio. E é claro que como pedra de esquina nessa mensagem está a questão do sábado. Por quê? Porque o anjo de Apocalipse 14, 7 diz: adorai aquele que fez céu, terra, mar e fontes de água. Ele está extraindo a primeira mensagem do próprio quarto mandamento. E dos 10 mandamentos, o quarto é o único que nos apresenta a Deus como Criador. Então, a quem você vai adorar? De acordo com Apocalipse 13, haverá um movimento contra o povo de Deus e contra a lei de Deus. E em lugar do sábado, será colocado o domingo. Bom, isso já começou há séculos. Então, hoje o mundo cristão está dividido entre aqueles que guardam os mandamentos, e nele está o sábado, e aqueles que observam o domingo, sem nenhuma orientação na Bíblia sobre isso. O mundo inteiro será evangelizado. Milhares aceitarão a Cristo na hora 1/10. E então o Apocalipse 14 usa agora uma cena de colheita para falar da volta de Jesus. Veio a chuva serôdia, o Evangelho foi pregado, agora é hora de colher. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Complementando esse texto com a parábola do trigo e do joio, a foice será passada, o trigo será recolhido para o celeiro, esses são os salvos. O joio será reunido para ser queimado, esses são os infiéis, os ímpios. Então aí vai acontecer a separação final. Então, olha que bela analogia a Bíblia usa. Veio a chuva temporã no dia de Pentecostes, a semeadura começou. O Evangelho tem hoje sido pregado em todos os países do mundo.
mas não alcançou todos ainda. Virá a chuva serôdia. Todas as pessoas serão advertidas. Com que mensagem? Adorar a Deus ou adorar a besta? E então cada ser humano fará a sua decisão. Quando todos tiverem a oportunidade de fazer a sua escolha, é a hora da ceifa. E a ceifa é a volta de Jesus. Isso quer dizer que se nós não estivermos prontos para receber a chuva serôdia quando ela vier, nós ficaremos de fora. Porque nesse tempo final, todo ser humano será cheio de um Espírito. Todo ser humano. Aqueles que não forem cheios do Espírito Santo serão dominados pelos espíritos malignos. Mas todos serão cheios de um Espírito. Se a chuva serôdia é indispensável para a igreja, quais as condições que devemos preencher para recebê-la quando ela vier? Queria destacar apenas 3. Primeiro, ela virá para aqueles que oram por ela. O profeta Zacarias escreveu: pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor, que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. O Espírito Santo nunca virá para alguém que não pediu. A primeira condição para recebê-lo é orar por ele, é clamar por ele, pedir ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. É o tempo em que nós estamos vivendo. Então eu e você devemos clamar primeiro por esse Espírito. Segundo, quando esse Espírito vem, ele vai batizar aqueles que estão se arrependendo e confessando os seus pecados. O apóstolo Pedro disse em Atos 2: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, como já foi designado Jesus. Tempo de refrigério em Atos refere-se à dotação do Espírito Santo. O refrigério pela presença do Senhor é obra da chuva serôdia. E em Atos 2,38 fica bem mais claro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Se não houver arrependimento e conversão, não haverá batismo do Espírito Santo. O batismo só acontece para aqueles que se arrependem e se convertem. Isso quer dizer que deve ser uma experiência diária nossa, de todos nós, esse arrependimento, essa conversão, essa busca pelo Senhor. E finalmente, uma última condição: o Espírito Santo não batizará uma igreja desunida. Nós precisamos banir do nosso meio toda discórdia. Olha o que diz a Bíblia sobre os discípulos ao se prepararem para a chuva temporã. Todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Unânimes, eles estavam unidos em tudo, se preparando para o Espírito. Atos 1. Atos 2, o Espírito veio. E depois que o Espírito veio, já em Atos 2:46, como continuou a igreja? Diariamente perseveravam, unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Se prepararam para o Espírito, estavam unânimes, unidos, veio o Espírito, continuaram unidos. É isso que a Bíblia está ensinando. Enquanto houver dissensão, discórdia, divergência, o Espírito Santo não virá sobre a igreja. E por que ainda não veio? Simplesmente porque essas condições não foram preenchidas. Não recebemos ainda a chuva do Espírito, porque existem guarda-chuvas, impedindo-nos de sermos batizados pelo Espírito. E claro, você conhece a sua história. Cada um conhece as suas lutas, os seus desafios. Você sabe exatamente aonde você precisa melhorar. Você sabe exatamente aquilo que hoje preocupa você. A grande verdade é que nós precisamos deixar que as águas do Espírito nos alcancem, porque sem a chuva serôdia, nós estaremos eternamente condenados. Eu terminei de defender um projeto doutoral há alguns meses atrás, onde o tema foi sobre a chuva serôdia.
E esse assunto, quando analisado em Ellen G. White, nós percebemos várias condições. Nós percebemos também o propósito especial pelo qual ela virá. Mas eu queria destacar só 2 propósitos. Primeiro, a chuva serôdia virá para reproduzir em nós o caráter de Cristo. Ela virá para completar em nós tudo aquilo que for necessário, para mudar em nossa vida o que precisa ser mudado. Mas ela também virá para preparar um povo para o tempo de angústia que diante de nós está. E a menos que sejamos batizados por essa chuva, não estaremos habilitados a vencer no tempo da angústia de Jacó que diante de nós está. Por isso, amigos, essa semana serviu apenas para chamar a sua atenção para o tema. Eu espero que você se interesse cada vez mais pelo assunto, busque estudar, compreender, busque preparar o seu coração para esse tempo de refrigério que virá. Uma grande colheita se aproxima. O Espírito Santo vai provocar a evangelização do mundo. Milhares virão a hora undécima. Não teremos pastores suficientes para batizar tantos que se converterão. E você vai estar autorizado a batizar. Você vai ter que pregar e batizar aqueles que se converterem. Sinais muito maiores que aqueles feitos pelos discípulos no dia de Pentecostes serão vistos agora. Ellen G. White diz que a chuva temporã caiu lá no Pentecostes, mas a chuva serôdia será muito mais abundante. Se ela será mais abundante, podemos esperar sinais e maravilhas muito maiores. E quando esses sinais começarem a acontecer, quando a pregação alcançar o seu alto clamor, o que vai acontecer? Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. E aqui está o último apelo de Deus ao planeta Terra, convidando os filhos sinceros de Deus a deixarem Babilônia. E como você já sabe, Babilônia em Apocalipse representa a confusão religiosa que se assentou em nossos dias. Deus está convidando os seus filhos sinceros a sair de Babilônia e a se unirem à igreja remanescente. Em João 10:16, Cristo declarou: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, ou seja, não do aprisco dele. A mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Milhares de filhos sinceros de Deus, espalhados em todas as igrejas, ouvirão a última mensagem e se unirão ao remanescente de Deus, que de acordo com Apocalipse 12:17 e 14:12, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso já está acontecendo. Milhares e milhares estão sendo alcançados. Todos os dias temos histórias lindas de pessoas que estão se convertendo. Eu contei para vocês essa semana algumas dessas histórias. Quantas pessoas estão sendo alcançadas pela graça de Deus. Mas eu queria terminar contando uma última história. Eu estava estudando a Bíblia com uma família pentecostal. 10 anos, eles membros dessa igreja pentecostal. Eu estudava com eles o seminário, a revelação, ou as revelações do Apocalipse. E um dia, quando eu cheguei lá para dar o estudo, eles disseram: nós não queremos mais continuar o estudo. E eu disse: por que não? Porque o nosso pastor teve uma visão. E nessa visão, o pastor disse que ele viu um lobo rondando a igreja dele, tentando devorar as ovelhas, e que esse lobo é você. É por isso que a gente não quer mais estudar a Bíblia com você. Eu perguntei para a família: escuta, alguma vez a gente falou para vocês alguma coisa que não estivesse escrito na palavra? E eles disseram: não. Era uma mãe, 3 filhas e um garoto. A gente sempre não só leu aqui a Bíblia nesse estudo. Então, que motivo nós temos para não continuar? E eles insistiram: nosso pastor teve uma revelação. Nós vamos respeitar a autoridade do nosso pastor. Amigos, o que fazer diante de uma situação como esta é muito delicado, porque essas pessoas são leais aos seus pastores.
acreditam que eles sejam homens de Deus para conduzi-los. Eu então propus à família que nós tivéssemos apenas mais um estudo, que eu voltaria na próxima semana pela última vez. Eles acharam prudente e concordaram que eu voltasse só mais uma vez. Mas nessa semana eu pedi a alguns amigos que orassem em prol dessa família, para que Deus fizesse aquilo que nenhum ser humano pode fazer. E na outra semana, quando eu fui até essa casa para dar o último estudo, quando eu lá cheguei, a mãe já estava reunida com as filhas, o filho, e a filha mais velha da casa disse: quem teve uma visão desta vez fui eu. E eu queria contar para você o meu sonho e que você interpretasse. Eu disse: olha, eu não sei interpretar sonho, mas eu acredito que se for de Deus o sonho, certamente Ele já deu para você o significado. O que você sonhou? Ela disse: eu sonhei que a minha família estava reunida e vinha em nossa direção um cavalo branco. Lembra dos cavaleiros do Apocalipse? Havíamos estudado isso com a família. Mas ela viu um cavalo branco cavalgando em direção à família dela. E quando esse cavalo se aproximou, ela percebeu que eu estava assentado no cavalo. E um anjo apareceu do lado dela e disse assim: esse rapaz tem a verdade. O que ele está falando é verdade. E essa garota, depois de contar o sonho que ela tivera, ela simplesmente disse: é por isso que eu e minha família queremos todos ser batizados na igreja adventista. E eles foram. O que podia eu fazer para contrariar a ideia de um pastor a quem eles seguiam por 10 anos? Nada. Mas o Espírito Santo pode fazer num instante aquilo que nós não faríamos numa vida toda. E é isso que faz o Espírito Santo. Ele está trabalhando em cada coração de forma específica, individual, porque Deus almeja todos nós no céu. Deus não quer ninguém de fora. O Espírito trabalha diuturnamente pela salvação de todos nós. O que nós precisamos fazer é facilitar a obra do Espírito e deixar que Ele faça o trabalho, que Ele complete em nós a obra que um dia Ele começou. Ó Deus e Pai, esta é a nossa oração nessa noite. Envia sobre nós o Teu bom e santo Espírito. É dele que nós precisamos para vencermos diante de todas as lutas que temos ainda a enfrentar. É desse Espírito que nós precisamos para banir do nosso meio toda discórdia, toda desunião. É desse Espírito que nós precisamos para mudar em nossa vida tudo o que precisa ser mudado, para Te adorarmos na beleza da Tua santidade. É desse Espírito que nós precisamos para nos mostrar o caminho da vida e tomarmos uma decisão firme ao Teu lado, de Te servir e fazer a Tua vontade. Por isso, Pai, o maior dom que o céu tem para nos outorgar é o Espírito Santo. Ele trará após si todas as outras bênçãos, e é Ele que nós Te suplicamos agora. Prepara-nos, Pai, batiza-nos com o Teu Espírito e prepara-nos para os últimos eventos que terão lugar na história desse mundo. E em breve, quando Cristo voltar, nós queremos estar entre aqueles que dirão: eis que este é o nosso Deus em quem aguardávamos. Na sua salvação alegraremos e exultaremos. Dá-nos a Tua bênção hoje e sempre. Perdoa nossos pecados e nos salva para Teu reino. Oramos em nome de Jesus. Amém.